E as nossas debatedoras convidadas, a professora Ellen Betânia Ferreira Pereira, por favor. A professora Ellen é graduada em Letras Português, isso, né? Em Letras Português e Inglês, especialista em métodos e técnicas de ensino, mestre em Letras e Linguísticas e doutora em Estudos Linguísticos pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, experiência em docência universitária, trabalhou na PUC, na Alfa, atuou também como professora na Universidade Federal de Goiás e foi servidora pública municipal e atualmente é professora concursada do ensino básico técnico e tecnológico do Instituto Federal de Goiás, campus Senador Canedo. Muito obrigado. Maria Aparecida Rodrigues de Souza. É graduada em Biblioteconomia, não é isso? Pela Universidade Federal de Goiás. Tá? Muito obrigada. Mestrada em Educação e doutora em Educação pela Universidade de Santiago de Compostela. Atualmente é bibliotecária documentalista do Instituto Federal de Goiás. Membro do Grupo de Pesquisa Políticas Educacionais e Gestão Escolar, membro do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Interdisciplinaridade e também membro do Grupo de Pesquisa e Estudos em Leitura. Professora Sandra Curotush de Mello. É graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Goiás, mestrada em Geotecnia e Construção Civil também pela UFG, e atualmente é professora aqui do Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia. Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em materiais de construção, atuando principalmente nos temas concreto, calor de hidratação e sulfato. E como nossa mediadora, professora Joana Peixoto. Joana é doutora em Ciências da Educação pela Universidade Paris 8, professora colaboradora no mestrado profissional em Educação para Ciências e Matemáticas do IFG Jataí, programa de pós-graduação Stricto Sensu em Educação da PUC. É líder do Grupo Interinstitucional de Estudos e Pesquisa sobre as Relações e Tecnologias da Educação, CADIO. Só ressaltar o seguinte, que tem uma relação muito direta com o curso de formação para o uso das TDICs em disciplinas presenciais e à distância. A professora Joana Peixoto fez parte da equipe que formatou o curso e foi professora, né, do curso. E as outras 3 professoras são nossas alunas, colaboradoras alunas, né, na qualidade de alunos. Né? Então, esse foi um primeiro curso que nós formatamos dentro do IFG para preparar, né, os professores para trabalhar com educação à distância, primeiramente pensado em questão dos 20% à distância, mas a gente pensou nesse curso um pouco mais amplo, né? Não apenas para o uso, né, das ferramentas, mas também para a compreensão de processos educativos, né, do trabalho pedagógico aí envolvido, né, uma introdução à questão da educação exclusiva, especial, na perspectiva da educação inclusiva, produção de material didático, tanto impresso, que ainda não começou, né, quanto o de audiovisual, né? Então, uma formação um pouco mais abrangente, a gente está ainda em processo, né? A ideia inicial era que fosse finalizado hoje aqui, né, como sendo, fechando o curso, essa primeira oferta, hoje seria esse fechamento, mas em função de uma série de questões, o curso ainda continuará, né, por um tempo maior, para que algumas pessoas possam finalizar por questões
individuais e algumas coletivas também, mas poderem finalizar o curso por mais um período aí. Ok? Então, fiquem à vontade, né, por favor. Boa tarde. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui, parabenizar a equipe da DEAD, toda a equipe, né? Eu tenho a alegria, o prazer mesmo de conhecer e de ter trabalhado com toda a equipe dessa diretoria, né? É uma equipe assim, diligente, disposta, interessada, gente inteligente, criativa, né? Gente que é bom de conviver. Então, é uma alegria estar aqui contribuindo, participando desse colóquio, né? Que, aliás, foi de muito bom nível, né? Está sendo até o momento, espero que a gente continue segurando a peteca aqui, né? A minha tarefa, então, é mediar esse trabalho. Eu havia até falado para o professor Júlio para ele integrar a mesa, de maneira que a gente pudesse aproveitar melhor o tempo, porque ele provavelmente tem algumas questões importantes para falar para o encerramento desse evento, e nós não vamos poder ficar até às 17 horas, como estava previsto anteriormente. Dado isso, e dado já o caráter dessa mesa, eu me dispus, penso que o mais interessante é eu fazer uma super breve introdução. Algumas questões o Júlio até já falou, que é mesmo apresentar as características desse curso e, de imediato, passar a palavra para as meninas, né? E, a seguir do relato dessas professoras que foram alunas desse curso, dessa formação, eu posso voltar e fazer alguns comentários agregando ao que foi o objetivo desse curso. Esse curso, então, como o Júlio disse, né, ele tem um longo nome, né? É um curso de formação para uso de tecnologias digitais em disciplinas presenciais à distância. É uma iniciativa, na minha opinião, do maior valor, é um dos caminhos, quando se fala de perspectivas, de enfrentamento de desafios, todos esses aspectos referentes à educação e à educação à distância. Um dos aspectos fundamentais é a formação dos professores, no sentido que a gente compreende, né? Porque se compreende em termos de senso comum, em termos de um projeto hegemônico, a formação do professor como um momento no qual ele recebe os conhecimentos, ele se aprofunda nas competências e nas habilidades que ele precisa para desempenhar o papel docente. E isso se dá no início da formação dele, né? Mas, dadas as características do trabalho docente, eu digo, né, com base em vários autores, que ele é baseado em dois eixos, né, que a Mirza falou aqui agora há pouco. Um eixo que é composto pelo conteúdo disciplinar, pelo conteúdo científico, pelo conhecimento que esse professor é encarregado de trabalhar, de discutir com seus alunos, e o campo pedagógico, que são aquelas decisões, que não são as suas ações, né? São as decisões que esse professor toma de que recorte que ele faz nesse conteúdo científico, como ele ordena, que sequência que ele dá para esse conhecimento que ele vai trabalhar, que material ele seleciona ou ele prepara para trabalhar com esse conteúdo, e que estratégias, que procedimentos que ele vai utilizar para conversar com seus alunos, para dialogar com seus alunos por meio desse conteúdo, desse conhecimento, que envolve, então, um processo de acompanhamento e de avaliação, né? Então, o processo formativo ele é fundamental no trabalho da carreira, né, durante todo o processo de trabalho do professor. E eu vejo esse curso como uma iniciativa nesse sentido, e, por conta disso, um valor muito grande. Tem um valor muito grande porque ele fica, então, ele está inserido num projeto, ele está inserido numa diretoria, ele está inserido num determinado contexto, mas uma formação
que pretende, que encara o trabalho docente nessa perspectiva, ela fica, né? Então, é um trabalho que transcende essa experiência específica, e o relato das professoras vai mostrar isso para vocês, né? Embora professoras competentes, responsáveis, engajadas com o seu trabalho, muito bem capacitadas, né? Aprenderam com essa experiência, e o aprendizado é um aprendizado que se dá por meio de um exercício reflexivo. Então, essa a importância do curso. O curso foi criado, então, com essa intenção de preparar os professores para utilizarem, entrarem nessa proposta de trabalhar com 20% da carga horária, né, da oferta de conteúdos nos cursos técnicos e superiores presenciais na modalidade à distância. E tem como objetivo geral uma formação voltada para o desenvolvimento de competências digitais em âmbito técnico-pedagógico. É um curso de 160 horas, 120 previstas à distância, 40 presenciais, divididos em 2 módulos de 80 horas. Eu estive presente no primeiro módulo, ministrando uma disciplina, ao mesmo tempo que eu trabalhava com uma disciplina ministrada pelo professor Milton, que está aqui, pelas professoras Cláudia e Roceline, né? Foi muito, muito bom trabalhar com essa equipe, mas eu quero destacar bastante, porque com as professoras também ligadas ao campo da educação já temos uma afinidade, então eu quero destacar muito a oportunidade de trabalhar com o Milton. Eu que trabalho sou da área pedagógica e trabalho com tecnologias há um bom tempo. É muito importante a gente encontrar em profissionais da área de informática, ciências da computação, análise de sistemas, profissionais com as características do Milton. É competente do ponto de vista da formação dele, mas com mas não, né? Isso não deveria ser o mas, né? Com uma capacidade, uma disposição de escuta, né, muito, muito boa, que eu já conheci antes de fazer o trabalho na disciplina, porque, como eu comecei a trabalhar, usar um ambiente virtual, buscava e busco Milton para caramba, né, para resolver minhas pequenas dúvidas técnicas. E é aquele atendimento que, embora seja técnico, é aquele atendimento que tem sensibilidade para o trabalho que você está fazendo. Então, ele escuta a sua pergunta, te orienta, sana a sua dúvida e pronto, né? Não te deixa constrangido pelo tipo de... As perguntas que eu faço são das mais simples, singelas, para não falar outra coisa, né? Eu só tomo cuidado de não procurá-lo logo de início, né? Eu quebro a cabeça um pouquinho, viu, Milton, assim, antes de te procurar. Eu tento e tal, faço de um jeito, até para poder dar argumentos para ele. Olha, eu tentei assim, tentei assado, aconteceu isso. Que eles sempre perguntam, né, que mensagem que apareceu, então eu tenho que dar conta de explicar que mensagem foi aquela que apareceu quando eu não consegui realizar a operação. Mas é para além disso, para além desse atendimento que ele dá para quem usa o suporte, então, trabalhar com ele foi muito importante. Eu quero destacar isso, porque as equipes que se dedicam ao uso de tecnologias na educação, seja à distância ou presencial ou semipresencial, precisam de profissionais da área de informática, tanto quanto precisam de profissionais da área de educação, né? E é muito bom encontrar, então, um profissional da área de informática com essas características. Espero que você vá aprimorando e faça a escola aqui nessa instituição. Bom, dito isso, um aspecto fundamental desse curso, que a gente pensava muito quando a gente elaborou, né, Júlio, desde o momento que a gente elaborou o curso, é que a gente não queria fazer um curso que dissociasse a dimensão técnica da dimensão pedagógica, né? Era muito importante que a gente conseguisse trabalhar de maneira articulada, né? Então, esse foi um exercício, esse foi um objetivo, e pelo relato das professoras, a gente vai poder perceber até que ponto nós conseguimos exercer essa articulação ou não. Por quê? Porque quando um professor vai utilizar um recurso tecnológico como um recurso pedagógico, tão importante quanto ele saber operar o recurso, é ele poder articular esse uso aos objetivos pedagógicos, né, aos objetivos educacionais, né, as necessidades, as demandas de uma ação pedagógica.
E o uso desses recursos em si, aprender a usar as ferramentas, não nos dá necessariamente meios para fazer essa adaptação e essa articulação. Além do fato da gente, no dia a dia, como professores, a gente vai perdendo, a gente vai assumindo uma carga horária tal de atividades e vai entrando numa roda viva, que a gente vai perdendo o hábito de fazer aquela necessária reflexão sobre os aspectos cotidianos, rotineiros, as dimensões didático-pedagógicas do nosso trabalho. Então, essa formação, focando isso, contribui para que a gente retome esse exercício, que é um exercício fundamental para qualquer professor. Então, acho que é isso que eu queria falar, porque não vale a pena eu ficar aqui falando... Tem o programa do curso, tem o projeto do curso na página, quais são as disciplinas e tudo mais, né? Vamos passar, sem mais delongas, para o depoimento das professoras. Vocês acham que 15 minutos está ok? Então, eu vou acompanhando aqui o tempo, tá bom? E depois a gente vai comentar. Você quer começar, Elas? Você quer que eu use esse aqui para ficar mais fácil? Aqui, ó. Esse tá. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Tá? Bom, como o professor Júlio disse, eu sou a professora Ellen. A princípio, eu quero agradecer, primeiro cumprimentar a mesa, minhas colegas, né, a Sandra Maria Aparecida, professora Joana, professor Júlio, e quero agradecer muitíssimo o convite, né, senti-me muito honrada com esse convite, quero agradecer mesmo de coração. Espero poder contribuir, de alguma forma, né, com esse depoimento. Tá? Agradeço a professora Roseline, que também, né, sempre está ali orientando a gente, né, e respondendo os e-mails, né, professora? A Cláudia, né, todo mundo que nos ajuda aí na diretoria da EAD. Bom, só para contextualizar um pouquinho, eu sou do Campo Senador Canedo, atualmente estou coordenadora acadêmica, além de professora de língua portuguesa da EJA. Né, trabalho com educação de jovens e adultos no curso técnico em refrigeração e climatização. Um desafio, né? A EJA, por si só, já é um desafio, e é um curso técnico, de certa forma, bastante complexo, né? E os meninos sentem dificuldade, muitos já estão fora da escola há tempos. E nós temos ainda o agravante do nosso público de Senador Canedo, e não só da EJA, mas todos os nossos alunos são muito carentes. E carentes, que eu digo carentes de tudo mesmo, né? Carentes de formação, carentes socioeconomicamente carentes. Então, há que se ter um olhar um pouquinho mais, né, sensível para essas carências, né? Para esse nosso aluno que se dispõe a estar ali todos os dias, das 19 às 22h15, depois de um dia exaustivo de trabalho, né? Então, nesse contexto, o curso, para mim, foi uma oportunidade a mais de reflexão. As reflexões pedagógicas são parte, né, do meu fazer diário, cotidiano, mas o curso me propiciou isso, e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho. Na verdade, o que foi requisitado foi que a gente relatasse experiências e impressões. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência enquanto aluna, professora-aluna, que é muito legal a gente estar, de novo, né, no lugar social de aluno, porque a gente aprende muito mais, acredito eu, né, sendo que, primeiro, eu sou professora, né, mas, antes de ser professora, fui aluna e continuo sendo, né, então, é um outro momento para rememorar isso. Bom, eu vou fazer a leitura do relato e vou fazendo os comentários para que vocês compreendam. Tá, já vai passando. Aqui? Tá bom. Obrigada. Então, passados os cumprimentos, essa pequena contextualização, né? Sou professora de língua inglesa e portuguesa há quase 20 anos. E, gente, é muito, né? Então, na minha trajetória, um tanto bom, né? Na minha trajetória docente, sempre recorri a outras pessoas, né, ao trem, para o auxílio com as minhas dificuldades encontradas no manuseio das tecnologias digitais. E aqui, esse recorrer ao trem, né, eu realmente recorri, né, professor Milton?
né? Liguei várias vezes, eu quero agradecer, ratificar o agradecimento, né? Também estudei antes, professora, de fazer as perguntas, para não ficar tão horrível, né? Falei com o professor Milton, falei com a Priscila, com a Thaisa, todos me auxiliaram muito. Às vezes, professora, mas você, né? Falei, um dia a Priscila me deu, não, Priscila, acho que eu apertei o botão errado mesmo, né? Então, assim, acontece. E todos eles me auxiliaram muito. Eu quero ratificar os agradecimentos. E pedir desculpas, né, por tantas ligações, né, por tanto que eu incomodei. Então, sempre eu consegui auxílio, né? Na verdade, eu sempre encontrei quem resolvesse, eu coloquei esse resolvesse entre aspas, o meu problema digital, porque eu acho que eu não estou no baby boom, mas eu estou logo depois, no X. Então, estando no X, na geração X, eu tenho as dificuldades, né? Eu acho que comuns. Né? E aquela resistênciazinha, tipo, não consigo. Né? Isso é muito tecnológico para mim, não consigo fazer. Mas a gente acaba percebendo que a gente consegue. Né? É só ter um pouquinho de persistência. Mas sempre eu conseguia assim, pessoas que me ajudassem, né? Pessoas muito solícitas, e que viam o meu desespero e acabavam me ajudando. Né? Então, meu problema digital. Para concretizar o meu intento pedagógico. Sempre eu quis saber utilizar para poder melhorar as minhas práticas pedagógicas e oferecer coisas, né, diferentes. Então, assim, quando eu entrei em exercício no Instituto e me deparei com as discussões sobre a educação à distância e a possibilidade institucional dos 20% da carga horária presencial serem ministrados à distância, né, porque eu sou bem nova no Instituto, né, entrei em 2016, entrei em exercício em março de 2016. Então, essas discussões estavam à tona. E aí eu fiquei apreensiva, né? Falei, nossa, eu tenho que aprender, né? Não sei nada disso, vamos aprender. E aí, essa apreensão, como eu coloco aqui, creio que será aquela apreensão do enfrentamento, do desconhecido, né? Do reconhecimento de que, apesar de muitos, muitos anos de estudo e experiência na docência, tal possibilidade pedagógica me era totalmente desconhecida. Uma incógnita. Então, eis que surgiu a oportunidade de fazer o curso de formação para o uso das tecnologias digitais, da informação e da comunicação. Né? Então, quando o professor Júlio divulgou esse curso para nós, eu falei, bom, como coordenadora acadêmica, eu acho que eu poderia, né, estando no cargo de coordenadora, eu poderia ajudar os meus colegas, né, também. E, para mim, seria um super ganho mesmo nas questões docentes. Né, pessoalmente e profissionalmente, né, por conta da docência. Quando começou o curso do professor Milton, confesso que eu me boicotei um pouquinho e demorei um pouquinho para começar. E o medo? Eu não vou conseguir fazer esse negócio. Né? E aí, já tinha acho que 2 semanas, né, professor, que tinha começado o curso, eu falei, não, vamos enfrentar. Né? Então, o medo do fracasso pessoal me assombrava. Porque, na verdade, é aquele medo do desconhecido, de não saber se você vai conseguir mesmo suprir as suas próprias expectativas, né? E as do professor também, né? Então, o curso em si representava o primeiro passo para a superação da crença de que, por não pertencer à geração nascida no contexto das inovações tecnológicas, estava fadada a não interagir com as linguagens do nosso tempo, ou seja, a não fazer parte da cultura digital. Né? E eu peguei esse termo do texto do professor Júlio, né, um texto no qual ele discute a questão da cultura digital. Então, eu, de certa forma, estava me sentindo fora dessa cultura digital, excluída dessa cultura digital. Então, precisava me incluir, de alguma forma. Né? Um tanto irônico, né? Quer dizer, professora de letras, né? De português, e não consegui estar antenada com as linguagens do nosso tempo, né? Contraditório, né? Acabei me sentindo mal com isso, né? Falei, bom, vamos mudar esse cenário, né? Então, como eu coloquei aqui, um tanto irônico, e não por isso menos trágico para uma profissional das letras como eu, que tem nas variedades de linguagem seu instrumento principal de trabalho, sob a perspectiva teórica dos estudos interculturais. Então, o texto do professor Júlio também me ajudou muito, porque eu trabalho sob a perspectiva teórica da interculturalidade, né, do ensino e aprendizagem de línguas pautado nas questões culturais, macroculturais e microculturais, ou seja, tudo aquilo que interfere
nesse processo didático, né, nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, para mim, era mesmo uma questão, né, importantíssima estar inserida nesse curso, estar incluída nesse mundo digital. Deixa eu ver, me perdi aqui. Aqui. Então, frente às demandas cada vez mais desafiadoras do fazer docente, tal curso veio ao encontro das minhas necessidades de formação, no uso e no trato das tecnologias digitais, né, da informação e da comunicação, como instrumentos e ferramentas de desenvolvimento pessoal e pedagógico. Por que eu coloco isso? Porque a nossa EJA, né, está no nosso projeto político-pedagógico, que nós utilizemos esses 20% da carga do curso, né, à distância. E nós encontramos dificuldades, né? Eu mesma estou num conflito muito grande, porque eu dou aula de língua portuguesa, eu estou ainda em processo de aprendizagem, né? Eu estou em processo. Eu, estando em processo de aprendizagem, eu preciso estar, de certa forma, contribuir com o meu aluno também, quer dizer, inseri-lo a esse processo. Não é uma coisa muito simples de se fazer, né? Integralizar esse processo meu de aprendizagem, nesse momento em que eu estou aprendendo, e já pensar que eu preciso ajudar o meu aluno, me angustia profundamente. Ademais, nós ainda encontramos o problema da infraestrutura, né? O Campus Senador Canedo é um campus em implantação. Nós estamos numa sede provisória, cedida pelo município, né? Então, nós não temos, na verdade, uma infraestrutura que nos auxilie nisso. Nós temos um laboratório de informática e eu não consigo assim um horário para estar nele, né? Nem para poder tentar exercitar alguma coisa com os meus alunos e dar os primeiros passos junto com eles. Porque, né, na verdade, vai ser uma aprendizagem, ou será uma aprendizagem conjunta, eu com eles, né? Nós vamos errar e acertar juntos até que a gente consiga alguma coisa. E a gente encontra essas dificuldades, né? Então, a partir do momento que eu comecei o curso, eu enfrentei muitas dificuldades, né? Muitas mesmo. Então, alguns conhecimentos prévios, básicos demais, e, por isso, impensáveis para aqueles inseridos na cultura digital, me faltavam, e confesso, ainda me faltam. Né? Conhecimentos básicos, eu tinha até vergonha de perguntar para o professor Milton. Nossa, parece que essa pergunta está muito básica, né? Mas eu não sei, então eu vou perguntar. Né? Então, me faltavam. Outra dificuldade, a necessidade do apoio presencial, mesmo que por telefone. Às vezes, tinha o chat, tinha o fórum, mas se eu não ligasse e conversasse com o professor Milton, às vezes a Priscila resolvia meu problema, eu ficava tão feliz. Nossa, resolveu meu problema. Né? Eu precisava desse contato. Não sei até que ponto isso, né? Mas, para mim, fazia toda a diferença. Né? Nem que seja fazer igual a Priscila. Falou, não, professora, a senhora fez certo. Eu falei, nossa, que bom. Né? Eu fiz certo. Que bom. Então, assim, esse contato, para mim, foi muito importante. Né? Então, mesmo por telefone, para validar o que eu estava fazendo, o que eu estava aprendendo, ou para as orientações detalhadas. A inabilidade com os recursos e o tempo extenso para começar a me familiarizar com os mesmos também foi uma outra dificuldade. Eu me sentia um tanto quanto, e me sinto ainda, né, inapta a utilizar todos os recursos. E parece que o meu tempo para me familiarizar parece que é maior do que o de todo mundo. Assim, né? É a sensação que eu tenho. Parece que, gente, mas estou demorando demais a conseguir, né, aprender isso, assim, a dominar. Mas, realmente, dominar, acho que só mesmo quem é expert no assunto para dominar. E eu estou começando agora os meus estudos. Né? Estou me sentindo realmente... estou em fase de letramento mesmo, né? Alfabetização em letramento digital. Né? É nesse sentido, é assim que eu me sinto. Outra questão difícil é a integração entre o aprendizado que estava em curso e a organização didático-pedagógica que eu queria adotar a partir dessa formação. Então, aí, aumentaram as minhas angústias, porque eu queria... o pouco que eu estava conseguindo aprender, e a cada passo alcançado é uma vitória, né? Eu celebrava muito, e celebro. Eu queria fazer essa integração com o meu fazer pedagógico. E isso também não é fácil, até pelas questões que eu coloquei, né? Além da infraestrutura, né? Os alunos da EJA, com os quais eu trabalho,
eles têm as mesmas dificuldades, talvez até um pouquinho mais, né, digitais. Mesmo os jovens, como já foi dito aqui, eles sabem utilizar os recursos para entretenimento, mas a gente precisa orientá-los para a questão do estudo, né? Então, são dificuldades reais, né? E isso também era motivo de angústia para mim. E a tarefa árdua de conciliar o curso e as demandas do cotidiano de trabalho, né, da coordenação acadêmica, que é muito trabalho. Lá em Senador Canedo, sou responsável pela área pedagógica, então a gente faz um trabalho de formação continuada com os professores. O Fernando, que está aqui, é meu companheiro de equipe pedagógica, então a gente faz um trabalho intenso de formação, reuniões pedagógicas, planejamentos. Então, assim, é um trabalho, né? E conciliar tudo isso também me foi angustiante. E o descanso sobre a égide da culpa, né? Então, ao momento que eu estava descansando, eu me sentia culpada. Nossa, eu tenho que fazer meu curso. Aí, o que eu aprendi, será que eu vou esquecer o que eu aprendi? Enfim, uma angústia eterna, né? E, assim, difícil, né? E às vezes eu não conseguia mesmo, porque não tinha força mesmo. Estava muito cansada por conta da semana e não conseguia realmente me concentrar. Foram essas as minhas dificuldades. Vocês viram que não são poucas, né? Não são poucas as dificuldades. E eu não tenho problema nenhum em compartilhá-las com vocês. Até porque tudo é processo, né? E eu estou em processo de aprendizagem sempre, como todos nós. Então, eu não tenho nenhum problema de compartilhar essas dificuldades. Enfim, se antes do curso o problema era não conhecer as ferramentas, o Moodle, como que fazia, né, onde clicava para não fazer bobagem, para não apagar tudo. Gente, eu fiz isso. Demorei uma década para fazer um negócio e apaguei tudo de uma vez. Enfim, eu consegui fazer isso, né? Eu me achei fenomenal. Perdi, professora. Vou detalhar isso aqui. Então, se antes o problema era não conhecer, com o curso, o meu conflito se ampliou, né? Há um mundo que eu não domino e que eu preciso integrá-lo à minha prática. Então, quer dizer, né? Eu já estou aqui pensando em fazer pós-doutorado e falei, gente, não sei nada sobre isso. Enfim, eu preciso começar do zero, começar de novo, né? Então, realmente, o conflito se acentuou. Cadê onde eu estou? Aqui. Então, integrar esse conhecimento todo que eu estava tendo a oportunidade com a professora Cláudia, com o Celine, o Milton, né, todos que participaram, a professora Joana, eu sempre penso, a cada módulo eu pensava, como eu vou integrar isso, como que eu vou fazer a ponte entre todo esse conhecimento, os meus alunos, como eu vou orientá-los, como eu posso fazer isso ficar menos angustiante para eles também, enfim. Então, não só pelas demandas institucionais, mas também, talvez mais preponderantemente, pelas demandas dos discentes, que integram e atuam com tamanha desenvoltura e rapidez nos espaços tecnológicos. Então, assim, além de toda essa questão, a gente vê os nossos alunos, né, tão desenvoltos, né? Nem que seja na questão do entretenimento, eles são muito desenvoltos. Mas sistematizar isso e realmente colocar isso, né, uma forma pedagógica, didática, é um grande desafio, né? E aqui, como eu tenho pouco tempo, vou resumir, eu coloquei que eu sou um ser multifacetado, como todos nós, né? E eu apresento os meus dois lados, o de aluno e o de professora, né? Então, na primeira versão, eu sou uma aluna dedicada, que tenta, que se aflige, que não consegue, que realiza uma tarefa árdua e, em segundos, consegue apagá-la, né? Eu fiz a minha primeira sala virtual, e, em segundos, eu não sei o que eu apertei, eu apaguei tudo. Né? Depois eu fiquei tão chateada com isso que eu não consegui nem voltar para poder refazer ainda. Estou em processo de... Né? Eu estou vencendo o trauma, estou processando ainda essa informação de que eu consegui apagar um negócio que estava pronto. Não é? Então assim, ainda estou traumatizada. Enfim, e sinto dificuldades, né, de conciliar as tarefas,
né? Na verdade, tudo isso assume, né, uma dimensão faraônica para mim, né, de conflitos entre ser aluna, ser professora e tentar fazer o melhor, tanto de um quanto de outro, né? Mas foi muito bom e está sendo ocupar esse lugar social de aluna, né, voltar a ser aluna. Então, está sendo muito bom, estou aprendendo muito, né? E não finalizei o curso ainda, mas estou caminhando para isso. E o meu lado de professora é esse desejo de estar, né, envolvida, de conseguir realmente aprender a conciliar toda essa tecnologia que está aí com a minha prática pedagógica, né, e poder contribuir com os meus alunos. Eu acho que é isso, né? Pouco, eu espero ter contribuído um pouquinho e que vocês, né, espero que vocês tenham conseguido compartilhar comigo das minhas aflições, meus conflitos, minhas experiências. E eu agradeço de novo a Priscila, a Thaisa, o Milton, todo mundo lá da EAD, que sempre que eu ligo, desesperada, me atendem muito bem. Tá? Obrigada. Boa tarde. É um prazer estar aqui, né, nessa mesa, compartilhando aqui com minhas colegas de curso, a Sandra, a Ellen, né, que a gente até então a gente é um curso à distância e hoje é o primeiro momento presencial desse convívio aqui, desse contato, né? Então, assim, também é um prazer, né, e assim, é uma responsabilidade tanto, que a Roseline me ligou para fazer o convite, né, para fazer parte dessa mesa. Eu falei assim, nossa, será que eu dou conta de, né, compor essa mesa junto com a professora Joana Peixoto, né, uma pessoa aí de bastante conhecimento, e aí, mais ainda aqui, né, agora o professor Júlio do lado, então aqui eu estou ainda mais tensa, né? Então, assim, primeiramente, o Júlio leu aí um currículo pouco extenso, assim, meu, né? A gente fica nessa responsabilidade maior. Mas, assim, eu estou aqui como aluna, né? Então, a minha salvação é que eu estou aqui como aluna, e ainda também estou aqui como técnica administrativa, porque o Instituto ofereceu vaga tanto para docente e tanto para técnico administrativo, que eu achei muito interessante essa perspectiva, né, de oportunizar também os técnicos desse momento aí de trabalhar, né, assim, até então o curso, né, o título do curso, Formação para uso das tecnologias digitais em disciplinas presenciais e à distância. Aí eu refleti, quero participar desse curso. Embora eu não esteja como docente, embora eu já tenha ministrado disciplinas à distância no profissionário, né, que o Instituto também trabalhou, né, e eu trabalhei como professora, tutora no curso à distância, com uma equipe, né, bastante capacitada, então a gente era docente, né, e essa parte de customizar, de operacionalizar a plataforma de aprendizagem não era comigo, né? Tinha os técnicos para fazer todo esse processo. Então, assim, eu fiquei, né, nessa dúvida, vou me inscrever ou não vou? Então, eu tenho interesse, né, e outra coisa também que me fez me inscrever, né, para aperfeiçoar o que eu já sabia, achava que sabia, mas no decorrer aqui da minha fala, a gente vai perceber que a gente não domina assim, né? Ainda mais que a gente estamos aqui no mundo das tecnologias digitais, que, ao mesmo tempo, há um segundo atrás, ou agora, no presente, já não é mais aquilo, né, que acontece. Nessa fala minha, né, eu vou tentar aí colocar o que eu aprendi, né, as razões, né, que me fez participar desse curso, e o desdobramento dessa aprendizagem aí ao longo do curso, né? A professora Joana colocou nessa preocupação, né, do curso, a oferta não vê a questão técnica, né, mas a questão pedagógica mesmo do curso, a utilização dessas ferramentas, das tecnologias, e realmente foi bem evidente durante o processo do curso, né, a didática, a questão da pedagogia, né, nesse uso dos recursos
das tecnologias digitais. Então, uma das razões, né, que me fez me inscrever nesse curso, primeiro, foi devido à minha formação, né, eu sou bibliotecária, documentalista, atuo lá no campus em uma biblioteca, e desde da minha formação, né, antes de fazer o mestrado em educação também, eu já tenho essa preocupação na questão pedagógica, de trabalhar com o aluno, não só a parte técnica, né, de organizar o livro lá na estante e tudo mais, mas a gente tem a preocupação de aproximar esse aluno da informação e formar esse aluno para a busca da informação. Então, e agora estou aí no doutoramento, que também é nessa linha da alfabetização informacional. Então, seria um momento de eu conhecer esses recursos, para, então, teorizar também sobre o uso desses recursos nesses ambientes, especificamente da biblioteca. Outra questão que me fez optar, né, em fazer o curso foi também em aprimorar o que a gente já vinha desenvolvendo lá no nosso campus, lá na biblioteca, né, que a gente tem uma equipe bastante dinâmica que gosta de trabalhar com os alunos, né, de aproximar a biblioteca desses alunos, não só dos alunos, mas também da comunidade acadêmica, né? Então, enquanto bibliotecária, eu tenho essa função, né, de atrelar o tripé ensino, pesquisa e extensão. Então, é um recurso para formar esses alunos, né? Então, é um ritual que a gente já vem fazendo na biblioteca de receber os alunos, principalmente os novatos, prepará-los para inserir no uso da biblioteca, né? Não deixar isso a cargo só da sala de aula do professor. Então, no início do ano, a gente faz um convite para esses alunos, faz uma capacitação presencial para que eles usem a biblioteca. E por que não, né, além desse momento presencial, por que não a gente não ofereceria um momento também à distância aí desse treinamento? Então, a partir do momento, né, que a gente ingressei nesse curso, né, nesse curso de formação do uso das tecnologias digitais, eu já fui pensando nessa possibilidade, né, de usar esses recursos, idealizando esse treinamento com os alunos. Esse ano, a partir das aulas, né, que a gente teve, tanto da parte pedagógica e da disciplina ministrada pelas professoras Cláudia, Roseline, a Joana, né? Então, a gente veio aí a parte teórica, né, de como que acontece essa mediação aí na questão das tecnologias, né, na questão do uso do ambiente virtual, né, não só pensar no equipamento, na ferramenta, mas como que a gente vai conduzir isso, como a gente vai construir esse recurso, pensando não só na minha habilidade, mas na habilidade do aluno, né, da pessoa que vai estar ali, né, e as condições estruturais também da instituição, porque não adianta oferecer uma coisa faraônica se a instituição não está preparada, e muito menos os alunos para receber esse material. Aí, depois desse momento, né, dessa disciplina, né, das didáticas aí do aprofundamento, a gente teve também aí a oportunidade com o professor Milton, né, que ele trabalhou aí o ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle. Já conhecia, mas, como já falei, eu trabalhava, a parte do conteúdo eu trabalhava, mas a parte da operacionalização, da customizar essa sala para ficar bonita, né? Não só bonita, né, Milton, mas assim também o conteúdo ali que realmente é o que importa. Então, a gente teve essa oportunidade de construir, né, esse ambiente, e, a partir dessa construção desse ambiente, né, que foi só um teste, né, que depois eu falei com o Milton que eu queria utilizar, né, para outras coisas, ele falou assim, não, isso aí é só um teste, então você vai ter que construir esse ambiente à parte. E isso a gente fez, isso aí eu convidei, né, a professora Renata, que é a minha orientadora, e a gente está construindo essa página, né, fazendo um projeto piloto para que seja um treinamento online de usuários. Então, eu peguei esse conhecimento, né, que a gente adquiriu aí em termos técnicos, né, de construir essa página, peguei esse conhecimento da parte pedagógica, né, do conteúdo, estamos customizando essa página, e agora a gente está na fase aí de trabalhar com os alunos, fazendo um pré-teste
com os alunos, né, para eles verem como que se isso surtiria efeito. Então, como nesse treinamento presencial, a gente trabalha em parceria com o professor, com a coordenação de curso, e à distância, com quem a gente vai trabalhar, né? Então, o aluno vai ter esse interesse, qual seria esse interesse? Então, a gente pensou num projeto que a gente chama aqui no IFG de projeto de protagonismo local. Então, a gente criou esse projeto de protagonismo local, equivalendo aí a 20 horas, para os alunos que fizessem o curso, né, que é uma atividade de complementar, porque os alunos do curso técnico e tanto superior, eles têm que fazer atividade complementar ao longo dos anos que eles estão na instituição para poder concluir o curso. Então, a gente fez essa proposta para construir o projeto, criou a sala, né, e a gente fez um pré-teste com alguns alunos do curso superior. Então, a gente percebe, assim, como a gente atende alunos do curso superior e alunos do curso médio, né, técnico médio, então a gente vê que são conhecimentos diferentes, né, os interesses são diferenciados. A gente, não, vamos trabalhar com o superior. E esses alunos do superior, a gente pegou do ensino, tanto de sistema de informação, tecnologia de alimentos, licenciatura em química. E a gente percebe que, apesar de ser uma geração Y aí, né, e a gente da geração X, mas eles têm essa dificuldade, como foi falado de manhã, ao que parte para uma prática, para adquirir conhecimento científico, quando se vai aplicar de forma que eles vão avançar na construção do conhecimento, eles têm essa dificuldade. Para trabalhar essa plataforma Moodle, o que a gente percebeu? Eles têm dificuldade de se matricular, né, na plataforma, têm uma dificuldade imensa de lidar com senhas, com códigos. Então, e, além de tudo, a questão do acesso à internet. Na instituição tem o acesso à internet, mas eles gostam de utilizar, ou que seja no celular, ou que seja em casa, né? Então, são alunos que não têm tempo para esse tipo de extra sala. Então, assim, a gente não teve um sucesso com esses pré-testes, né? A gente verificou essa dificuldade. A questão do conteúdo a gente verificou também. Então, eles querem coisas pontuais, né? Então, a gente construiu o conteúdo. Talvez a gente também foi muito tradicional, né? Foi trazer a prática do dia a dia, né, para o ambiente virtual, e para eles não têm esse interesse. Então, assim, o que eu tenho que aprender para me usar a biblioteca? É isso. Não me venha com um texto complementar, eu quero só o básico. Isso é uma coisa objetiva, né? E clicar ali, eu leio, resolvo e pronto. E outra coisa assim, que eu achei interessante, né, é a questão deles quererem que tudo que eles fizerem tem que receber uma pontuação. Então, eu quero nota. Então, tem que ter o feedback em termos de nota. Ao longo do curso, né, a gente percebeu, assim, também, pelos textos que a gente leu, a questão da mediação pedagógica, né, que é muito importante essa questão presencial. Então, não só eu, enquanto aluna, durante o curso de formação, a gente sente realmente essa questão presencial, que é muito forte, né, que a gente precisa para resolver. Tentamos, pode ser correio eletrônico? Pode ser telefone? Pode, né? Pode ser webconferência? Pode, mas o presencial, físico mesmo, corpo a corpo, é muito importante nesse processo. Então, não substitui, né, a prática, a EAD totalmente à distância. Então, foi assim, o feedback que eu recebi, né, e aqui também, durante esse curso, também eu percebi isso, que a gente precisa, né, e na fala aqui da Elia, a gente percebeu também, né, que o presencial é super importante. Então, quero só terminar com essa citação aqui do texto, que foi trabalhado tanto pela Roseline, pela professora Joana e pela Cláudia, né, da Souza, do Sartori e do Roy Ellis, que ele fala: preocupação maior com a criação de momentos de interação e de possibilidades concretas de execução de trabalhos colaborativos
com os quais a aprendizagem ocorre de modo participativo. Então, a gente, se não tiver uma participação, se não tiver uma interação, se a gente não receber esse feedback, então a aprendizagem não aconteceu, né? Então, a gente fica ali, às vezes, acompanhando no dia a dia, né? Porque a gente teve várias atividades aí presenciais para ser apresentadas, né? No curso. Às vezes, a gente cumpre a tarefa, a gente, às vezes, não cumpre, e quem está por trás ali fica ansioso. Será por que não respondeu, não entregou a tarefa, né? Então, isso é uma preocupação mútua, tanto do aluno, né? Aquela dor de consciência, por que eu não fiz a tarefa, e o professor ali, quem está por trás, né, quer saber por que a gente não entregou. Então, assim, ao longo do curso, eu procurei entregar minhas tarefas, né, não sei, aí a gente teve feedback de todos os professores, né, e das professoras também, mas acho que a gente fica querendo realmente materializar, né, como que é o contato aí com as pessoas. Então, é isso. Obrigada. Professora Sandra. Então, uma boa tarde, né, para todos nós. Para mim é uma alegria, me sinto honrada em estar aqui na mesa. Confesso para vocês, quando a professora Joana convidou, eu vou contar, viu, Joana? Ela falou assim, olha, você vai receber um convite para aceitar, viu? Eu fico brincando assim, porque foi muito carinhoso da parte dela, e eu confesso que fosse só um convite mesmo, eu ia vacilar, né, até porque é uma responsabilidade estar aqui, né, e ontem e hoje, né, foram momentos muito ricos, com pessoas que estão à frente, né, que estão vivenciando, porque não se trata de teoria, de estudo, filosofia apenas, mas vivenciando a educação à distância. Então, eu confesso que eu não tenho nada a acrescentar, vamos assim dizer. A única coisa, assim, por ter aceitado o convite, que eu acho que falar de experiências nos dá tranquilidade também para a gente desconstruir esse monstro que a gente faz de tanta coisa na educação, né? A gente sabe que é difícil, mas, ao mesmo tempo, parece que coloca tão difícil, e as pessoas estão precisando da educação, nosso país precisa, e se a gente colocar mais uma pedra nesse caminho, a gente não vai caminhar, né? Então, por isso eu quero agradecer esse convite, né? Me sinto honrada em estar aqui com a Ellen, com a Aparecida, também compartilho com elas da vontade de estar presencialmente, né? Eu sou geração presencial, então, daí eu vou dizer também do que é a educação à distância, quando a gente está como aluno no educação à distância, né? Que a gente sente falta desse contato aqui e lá. Bom, então, como é que surgiu toda essa história, né? A motivação para o curso, ela é antiga. Eu sempre achei, eu fui aluna dessa instituição, então eu fiz escola técnica, minha formação é técnica, eu fiz edificações, sou engenheira, ao contrário da maioria aqui que é da área de pedagogia, de humanas. Então, eu tenho alguns momentos, aliás, muitos momentos com pensamento até meio cartesiano, né? Se eu falar muita besteira, vocês me corrijam. Mas, enfim, mesmo quando era aluna de escola técnica, eu tinha professores muito bons, mas que falavam algumas coisas que eu falei, eu não acredito que é isso. Mas eu não tinha como provar, né? Porque o que citava no livro até o momento era aquilo lá, e eu achava que era mais, e a felicidade descobri depois que eu estava certa naquele pensamento, por exemplo, de dizer que um conceito que nós tínhamos, né, agregado, que são materiais rochosos, são materiais inertes, não reagem. E eu não acreditava, e hoje está mais que provado que se interagem e reagem mesmo. Então, só para exemplificar da minha alegria na década de 90, por volta de 96, o surgimento da internet. Falei, caramba, está aí, para todo mundo agora. Acabou essa história de um professor que, às vezes, é conservador e usa do conhecimento para submeter o outro. Eu fui aluna de engenharia, nós sofremos muito isso na engenharia, principalmente. Eu tive professores, na engenharia, eu fiz engenharia civil, mas colegas meus na engenharia elétrica. O professor tinha um livro que só ele tinha, ele fazia questão de dar essa questão na prova, porque só existia nesse livro um exercício resolvido, então ninguém acertava. Até que um dia um aluno acertou e questionou a resposta, mas naquela época não se tinha direito. Então, eu venho dizer que o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação é um avanço, eu acho uma grande conquista. Ter o conhecimento aí disponível é um avanço. A questão, nosso desafio na educação hoje já não é mais ter esse acesso, é como ter esse acesso com qualidade, o que fazer com esse conhecimento, né? Porque nós somos bombardeados de muita informação,
e ninguém é impossível dominar tudo, e também, mesmo que queiramos, é capaz a gente ficar louco, porque não é esse o sentido, né? Nós precisamos trabalhar em equipe, construir juntos, e essa diversidade de conhecimento nos convida a essa humildade, de trabalharmos mais em conjunto. Então, com isso, eu sempre tive vontade de que os meus alunos tivessem esse acesso, mas eu não tinha essa habilidade, até então não se tinha muita coisa. Na década, por volta de 96, teve um curso em Linux, que falava, lembra do FTP, passar mensagem, nossa, achava o máximo, falei, caramba, pode comunicar agora, né, para mandar, achava o máximo, mas eu não entendia nada daquilo, não era da área da informática, era pouco acessível, eram raríssimas pessoas que podiam ter acesso na época. Então, assim, foi indo, e tudo que eu ia fazendo era muito pouco ainda na área da informática. Eu vim da época que a professora Joana, junto com a professora Alzino, a professora Gilda, Expedita, tinham criado a coordenação de informática aplicada à educação, né? Então, eu penso que de lá para cá, a gente poderia ter feito mais, né? E aí vem a questão da institucionalização da educação à distância, né? Quando ela não acontece, essas coisas vão se perdendo, né, no caminho. Então, essa ideia do conhecimento estar aí e como utilizar. Então, por iniciativa própria, eu queria aprender a usar o Moodle. E me desculpem os que mais entendem do Moodle, mas eu não acho ele tão intuitivo. E eu falei, tem coisa que parece que eu não conseguia avançar. E aí eu conheci a professora a Viviane, agora eu fiquei feliz que na época eu mandava um e-mail, e ela lá em Uruaçu, não, professora, é só isso. Então, criou a sala. O que eu faço com esse negócio aqui, meu Deus do céu? Não sei como é que eu organizo, né? Então, era uma ansiedade em aprender, e continuei querendo fazer algo, e fui fazendo o quê? Por e-mail, já há muitos anos eu não recebo trabalho à mão de aluno, né, sempre digital, para não gastar tanto papel, para eu corrigir, para ter feedback. Sempre tive medo de perder a avaliação de aluno, e digital, você dá um feedback, o aluno tem provas de que você recebeu o trabalho. Então, eu já estava trabalhando assim. Então, quando surgiu o curso, desse tamanho, né, como diz o Júlio, um mantra, né, o nome do curso, eu falei, nossa, eu quero fazer, me inscrevi. E aí veio uma pequena frustração, porque eu imaginava que, como qualquer outro lugar, eu ia receber sim, sua inscrição foi feita com sucesso. E essa resposta não veio, né? E eu falei, pronto, não deu certo. E liguei nessa diretoria de educação à distância, e, por fim, quem que me atende? O Júlio. Eu falei, eu quero fazer o curso, Júlio. Né? Eu não tive resposta, e ele, professora, teve um mal entendimento, são poucas vagas e tal. Mas, enfim, né, fui contemplada, consegui estar no curso, então foi uma alegria grande. E a minha expectativa até então, eu confesso que eu não fiquei procurando quem era a equipe, não sabia quem era a equipe, eu imaginava que ia ser um curso de Moodle. Então, quando eu começo na sala virtual, webconferência, eu, vixe, o negócio é mais difícil, um pouquinho do que eu pensava, né? Então, estava ali a professora Joana, que eu já conheço há muitos anos, tenho um maior respeito por ela. Fiz um curso de licenciatura na qual ela foi minha professora. Então, foi uma pessoa que me despertou muito nas questões pedagógicas, né? Então, eu sempre tive a prática como professora por gostar. Já gostava desde criança da pedagogia, não fiz pedagogia, mas sempre tive isso. Então, quando eu vi ali a primeira matéria, Fundamentos da Educação, depois vem a professora Rossoline Cláudia, né, docência online, né? Eu falei, acho que eu tenho que estudar, né, rever meus conceitos pedagógicos aqui. Então, foi muito bacana, foi desafiador, eu estava desatualizada, vamos dizer, dos termos da educação, me fez refletir muito, criou uma angústia, como diz a Ellen, porque, por mais que eu sempre estou estudando, mas isso faz você rever a sua prática pedagógica, muito, né? E aí a presença também do Milton, o professor Milton, com a disciplina, né, o ambiente, a VEA, e primeiro que eu já começava a observar, nossa, né, como é que eles organizam a sala, até então eu nem tinha estudado, então a gente vai aprendendo, observando o trabalho pedagógico do outro, e eu não achava muito intuitivo, me senti sozinha em muitos momentos, me coloquei no lugar dos alunos, falei, não é fácil, não é? Eu queria tirar a dúvida sim, como diz a Aparecida, Joana, o que é isso aqui mesmo? Né? Não é bem assim, né? O tempo é outro, o espaço é outro. Então, tudo isso foi um aprendizado grande, mas quero dizer que fiquei muito feliz, porque eu vi que não era só me ferramentar com a disciplina velha, vamos dizer, só com tecnologias, mas entender o uso disso como, né, um mediador pedagógico. Então, entender como eu já acreditava, que o EAD é uma modalidade de educação, não é uma coisa de outro mundo à parte, né? E também concordo com a professora Ellen e com a Aparecida, o apoio da equipe, não teve uma pergunta, não teve nada que não foi respondido, isso é fundamental na EAD, achei isso muito bacana.
Todas as perguntas, mensagem, e-mail, foram bem respondidas. E eu tenho que elogiar também o Milton. Falei isso com a professora Joana, Milton, né, independente, está falando com você aqui agora. Como esse apoio foi grande. A sensibilidade dele ouvir, responde rapidamente, tudo, né? Fui pedir para criar a sala de aula, tudo que eu fui perguntar, ele foi esclarecendo ali, como se fosse um professor, vamos dizer, da educação fundamental, ou seja, quase pegando na mão, com educação, com respeito. E é bacana, porque a gente já está se sentindo sozinho na EAD, como aluno. Se você não tem esse feedback de forma humana, o aluno desiste. Eu acho que essa é uma das questões da EAD. Então, para mim, o curso mexeu muito. Eu modifiquei completamente a forma de organizar meus arquivos, e aprendi muito com o Milton. Eu falei, nossa, olha como ele organiza os arquivos dele, né? Porque eu separava lá uma pasta, trabalhos de alunos, meu material, agora eu já estou usando o termo, né? Material de apoio, recursos, atividades, porque isso facilita organizar a sala virtual. Então, tem mexido muito com a minha prática pedagógica, porque EAD, eu vou falar com o aluno sem ele me ver. Por exemplo, eu fazer um gesto aqui, todo mundo entende? Não tem um gesto na EAD, né? Então, eu preciso arrumar uma linguagem que ele compreenda, isso é um desafio, né? Muitos aqui falaram da questão do material didático. Então, não é fácil encontrar ou elaborar um material didático que, de fato, chegue e o aluno compreenda, para que ele possa, inclusive, perguntar para você, né? Então, isso tem mexido muito com a minha prática. Já de início, ainda bem que eu fiz isso, eu me impus um desafio. Falei, professora Joana, vamos fazer um projeto? Fiz um projeto de ensino que a gente está realizando, da sala virtual. Confesso, teve um momento que eu falei assim, eu vou desistir desse negócio, está trabalho demais, eu estou sem tempo, é pesquisa, é estágio, né, e é tanta tarefa nessa instituição, mas foi bom, porque senão eu teria recuado, porque é difícil mesmo, né, é trabalhoso. Aquele que acha que a AD é um repositório está enganado, porque se não estudar, não rever seus conceitos, é impossível fazer uma EAD de qualidade. Então, eu tenho muito a agradecer a essa equipe, a essa oportunidade do curso. Conversando com a Joana e o Júlio, eu reforço, a gente quer mesmo que seja institucionalizada a EAD, mas eu penso que começarmos um núcleo assim, começarmos a fazer, é o que vai despertar a instituição. Ninguém desperta lá de cima, bonzinho, já vai fazer, né? Infelizmente, não consegue enxergar. Então, essas iniciativas aqui, a gente se habitua a falar de EAD, estar em EAD, os alunos vão se habituar, e daqui a pouco todo mundo começa, de fato, a refletir sobre essa prática, né? Que já está posta, não tem mais retorno. Ou a gente avança nesse sentido, ou a gente não faz educação, ou seja, os alunos vão sair da escola literalmente, né? Porque é um outro tempo, uma outra forma de pensar, não é? Gostei muito da iniciativa da professora Aparecida, quando falou, vamos fazer um treinamento para o uso da biblioteca, essa humildade em perceber como é que entende, como é que não entende. E é isso mesmo, parece um esvaziamento, utilizar as tecnologias sem ser só para entretenimento, porque a questão talvez seja, celular para mim é diversão, mas se a professora Joana me passa uma tarefa para usar no celular, acabou minha diversão, isso aqui eu já dissociei da diversão, então, passou esse trabalho, né? Talvez seja isso uma das questões da EAD, né? O aluno fala, não, para estudar, não, eu quero usar para me divertir, já faço tanta outra coisa que me cansa, né? Então, são desafios para nós. E quero agradecer a paciência de vocês também em ouvir e dizer isso. Vale a pena, é difícil, mas é muito bom, e a equipe é muito boa. Aproveitem enquanto nós ainda somos poucos, que eles podem atender bem, que o dia que formos muito, eu falei para o Milton, vai ser impossível atender tanto professor, né? Então, é isso, pessoal. Bom, tenho tempo para fazer alguns comentários, e aí passo para você. Tá bom. Nós só saímos daqui quando eles entraram aqui. Expulsarem a gente. Ótimo. Essa é a tática de guerrilha. Bom, vou fazer alguns comentários. Eles entraram ali e falaram assim, nossa, mas já são 6 horas. Não percebo. Ô, Priscila. Então, pronto. Vamos lá. Agradecer muito os depoimentos das professoras, né? Abriram o coração, foram depoimentos sensíveis, né? Então, isso faz bem para a gente, né? Aquece o coração da gente também. Acho que elas trouxeram para nós, da equipe do curso, né? Todo mundo que
que participou do curso, elas trouxeram vários elementos para avaliarmos o curso, né? Colegas aí que ministramos as disciplinas juntas. E não vou retomar aqui, porque eu acho que tem alguns elementos que são mais úteis para a nossa avaliação do que para o comentário. Só um aspecto que eu queria destacar. Um elemento, vamos dizer assim, tem muitos aspectos a serem melhorados, sem dúvida, né? Nós vamos pensar sobre isso, muitos aspectos positivos a serem aprimorados, mas um aspecto, vamos dizer assim, um sinal de que nós conseguimos oferecer uma formação que articula a dimensão técnica, a dimensão pedagógica, é que as 3 professoras que deram depoimento aqui aplicaram os conhecimentos. Eu acho que não, porque quando você não se sente, todo mundo aqui é adulto, já passou por vários processos formativos, já foi aluno, já foi professor, sabe disso que eu estou falando. Se a gente não se sente seguro, né, a gente hesita em aplicar. Então, a professora Ellen aplicou, perdeu a página todinha, mas aplicou, tá feito. Atira a primeira pedra que quem já trabalhou com Moodle, que nunca perdeu um trabalho feito. Acho que até o Milton já deve ter. Olha lá. Ele já perdeu coisa. Viu? Então, isso acontece, né? A Maria Aparecida está fazendo um protótipo do produto para a tese de doutorado dela, que já fez, inclusive, um pré-teste, né? Então, está em pleno trabalho de aplicação desses conhecimentos. E, quando ela faz avaliação dos aspectos técnicos de forma articulada com as finalidades, com as funções da plataforma lá do que ela criou. Então, acho que está colocando em prática, né, no sentido que a gente investiu na formação. E a Sandra, da mesma forma, eu estou acompanhando de perto, eu sou uma colaboradora meio distante aqui, trabalhando, né? Vamos lá, do projeto de ensino. Então, ela está trabalhando com um curso técnico, né? Um projeto de ensino com alunos do ensino do curso de edificações, curso técnico de edificações, um trabalho também interessante, e as dúvidas e os comentários que a gente faz sempre convergem, né? Sempre são questões de ordem técnica e pedagógica ao mesmo tempo. Nunca é assim, como é que eu faço para postar isso? Né? É porque se eu posto assim, vai sair assado, e a gente fica discutindo, o aluno vai poder dar tal e tal resposta. Então, acho que isso é um excelente sinal, assim, um excelente diagnóstico que a gente pode fazer, a avaliação do trabalho. Né? Um aspecto que vocês falaram, que todas falaram, então eu acho que é importante de comentar, e que foi bastante comentado aqui também durante o evento, é em relação ao uso que os jovens fazem dos recursos tecnológicos. Né? De fato, né, nós temos uma pesquisa no CADIO que a gente partiu da seguinte questão. Os usos que os jovens fazem dos recursos tecnológicos digitais fora do contexto escolar desenvolvem as habilidades necessárias para esse uso no contexto educacional? Então, nós observamos jovens usando recursos tecnológicos em lan house, ainda era a época de lan house, fora do contexto escolar e dentro da escola. E o que a gente observou é que o uso que eles fazem pessoal é um uso eminentemente para entretenimento e comunicação. Então, as ferramentas que eles usam são as ferramentas de comunicação, né, e jogos. Então, é entretenimento e comunicação. As ferramentas ou as funcionalidades referentes à pesquisa são praticamente não utilizadas. É muito interessante, porque mesmo a gente observou alunos jogando, e tinha um joguinho que eles criavam os avatares. Né? E tem os avatares que já vêm pré-setados, que são grátis, que já estão prontos e tudo mais. Mas o jogador, o usuário, pode incrementar, customizar seu avatar. Só que, para fazer isso, precisa fazer pesquisa, porque o avatar não está pronto. Então, ele tem que buscar sites onde ele pode buscar roupa, cabelo, sapato, bota para o avatar, coisas assim. Nem isso. E crianças, jovens, super interessados nos jogos. Então, nem a pesquisa para aquele atividade que ele está interessado em fazer e está realizando, ele não fazia. Então, eles não têm desenvolvido as habilidades de pesquisa na internet, porque não usam para essa finalidade. Né?
Então, é uma tarefa que a gente precisa desenvolver. Então, quem quer trabalhar com ambiente presencial, com ambiente virtual, quem quer trabalhar com tecnologias digitais em rede, o professor que quer fazer isso, precisa se colocar como tarefa, preparar o aluno para fazer pesquisa. E vou acrescentar mais, o aluno não sabe fazer pesquisa, não é no meio digital, não. Nossos alunos não sabem fazer pesquisa, ponto. Então, não é só ensiná-los, a nossa tarefa não é só, viu, Aparecida, ensiná-los a fazer pesquisa, usar o motor de busca, não se trata disso. Eles não sabem porque não estão habituados, porque não estão motivados, porque não estão preparados, então, cabe a gente fazer esse preparo, eu acho. Então, quem quer trabalhar com tecnologias digitais em rede, na minha opinião, precisa se colocar isso como tarefa, né? Uma outra questão que eu acho importante de comentar a necessidade que é colocada de um contato. E aí isso aparece aqui nas salas de diversas formas. Contato presencial, né? Às vezes está chamando de contato presencial, mas não é presencial, é síncrono. Então, enquanto Ellen diz não é suficiente, pelo menos pelo relato em alguns momentos, o telefonema, né, o chat, né, mas não só, queria um contato presencial mesmo, mas, de qualquer forma, o que eu penso está na fala da Cida. A importância desse contato é para fazer o feedback, para fazer a interação, para realizar o processo de interação. Então, esse eu acho que é outro aspecto que a gente precisa estudar, se preparar do ponto de vista técnico, do ponto de vista pedagógico, para encaminhar, né, esse processo de interação no apoio, no suporte, no auxílio que a gente dá para o aluno, né? Outra questão que eu acho interessante, que vem à tona, e só para fechar, né, o relato da Ellen, da Sandra também tem alguns elementos nesse tom, né? A Cida é mais contida, mas eu acho que é porque ela está fazendo a tese de doutorado dela e ela está implicadíssima nesse trabalho aí, e isso coloca a gente numa posição, vamos dizer assim, que nos impõe uma concentração muito grande, né, intelectual, cognitiva, não tem como, viu, Rocelino? Pode esperar que você está na reta aí. Mas a Ellen, a Sandra e a Ellen muito, né, um relato, vou usar essa expressão, dramático, né? Então, a experiência de aprendizagem como uma experiência dramática. Então, ela fala de dimensão faraônica, tarefa árdua, me aflige, apavorada, amedrontada, terror. A Sandra fala de desconstruir monstros, angústia, desafiador, né? E esses elementos que eles trazem, porque eu acho que é hora da gente pensar o que a gente viveu como aluno para a gente se preparar para ser professor, né? Então, esse processo dramático, e o Vygotsky fala disso, né? Vygotsky fala do drama, é o processo próprio da relação com o conhecimento, o processo de aprendizagem. Então, a gente que é professor, e ainda mais utilizando recursos tecnológicos digitais, por isso, Milton, que eu acho que a gente fica tão grata a você, né, da sua paciência, da sua atenção, e eu fico pensando, né, a gente acha importante destacar respeito e, qual foi as palavras que a gente usou? Nos espantamos com a educação e o respeito por parte de um professor. Me assusta, né? É assustador isso. Quer dizer, se nós que somos professores, quando fazemos um curso, sentimos necessidade de destacar o fato de termos sido tratados com respeito e educação pelo professor, quer dizer que essa não tem sido uma prática muito comum. Então, acho importante a gente pensar nisso, levar isso para a nossa prática presencial e à distância. E por quê? Porque o ato de aprendizagem a relação com o conhecimento, a relação com o saber, é uma relação de conflito, né? O conhecimento não avança, a produção do conhecimento humano é fruto de tensões e de conflito. Enquanto a gente está acomodado com algo que a gente sabe, com algo que a gente sabe fazer, com uma explicação que a gente tem para a realidade, a gente fica paralisado.
É quando aquela explicação que a gente tem para a realidade, aquela forma de fazer alguma coisa se esgota, só quando se esgota que a gente busca outro, senão a gente fica acomodado. Então, é o desequilíbrio, é a tensão, é o conflito, é o estar numa situação limite. O drama é isso, é estar numa situação limite. O Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal. É isso aí, é quando você sabe um pouquinho, mas não sabe o suficiente. Sacou que não sabe o suficiente, aí você toma consciência que você precisa aprender. E aí é conflito. Meu Deus, vou ter que sair desse estado, né, de conforto, de equilíbrio que eu tenho. Então, aprendizagem é conflito, é tensão, ou é fruto de tensão, é fruto de... Você falou inapta, né? É fruto eu brinco, né? Eu falo com os meus alunos, professor tem que gostar de ignorância, né? O aluno que sabe não precisa de mim. O aluno que precisa de mim é aquele que não sabe, é aquele que ignora o que eu tenho para dialogar com ele. Então, a ignorância, o erro, a inaptidão são elementos, aspectos, pontos de partida para o processo de aprendizagem. Então, a gente lida com seres que estão nesse estado de fragilidade, né? É uma fragilidade positiva, porque é uma fragilidade que impulsiona, mas essa impulsão, aliás, ou não, depende muito do nosso trabalho. E com o uso das tecnologias digitais, nós temos possibilidades de fazer isso, assim como nós temos presencialmente, né? Então, quando eu olho uma sala que me acolhe, um ambiente que tem uma customização, uma apresentação que me acolhe, isso é importante para o aluno, né? A Sandra insiste, Moodle não é intuitivo, né? E o Milton já escutou isso de mim também várias vezes, né? Que é isso mesmo, não é intuitivo, não tem nada de intuitivo nessa coisa aí de ativar edição, acrescentar recurso, aí tem lá dentro de acrescentar recurso, tarefa, atividade. Qual que é a diferença de tarefa para atividade? Né? Então, é uma base de dados. Então, é uma convenção que é estabelecida. Né? Não estou criticando o Moodle aqui, né? Estou só dizendo desse processo aí. Então, só para finalizar, só isso. O processo de aprendizagem é um processo mesmo de tensão, né? de conflito, e exige todo o nosso cuidado. E nós podemos utilizar essas tecnologias para nos dar suporte, enquanto professor, para enfrentarmos esse drama que é o ato de aprender. Né? Muito obrigada. Eu gostaria de falar umas 2 ou 3 coisinhas aqui. A Ellen me chama a atenção para uma das questões que nos levou a formatar esse curso e que a gente gostaria de superar, né? Que é uma prática que nós temos seguido já há muito tempo, que é o tal a gente faz coisas para apagar incêndio, né? Então, assim, a gente aproveitou a oportunidade quando veio essa história da quase obrigatoriedade dos 20%, porque os 20% não são obrigatórios, né? Eles não são. A aplicação dos 20% de atividades à distância nos cursos presenciais não é obrigatória, ela é por adesão, né? Mas essa oportunidade de pessoas interessadas nos trouxe a porque levantou-se uma necessidade, né? E aí, era fundamentalmente nessa questão de mostrar que as atividades à distância, ou a educação à distância, exigia algumas adequações ou algumas mudanças nas práticas pedagógicas, né? E não necessariamente mudanças assim consideráveis, não era mudar a prática pedagógica a ponto de falar que era uma outra maneira e tal, né? Mas inclusive de prestar até mais atenção no que a gente faz no presencial, mas como o presencial é o natural, né? É o naturalizado, é a prática naturalizada, a gente faz até sem sentir e tudo mais, né? Uma das coisas que as pessoas mais sentem falta é a possibilidade do improviso que o presencial acarreta, né? Porque o aluno te provoca ali imediatamente e você adequa, muda a metodologia, esquece tudo que você planejou, faz outra coisa. Enquanto na EAD isso exige uma certa ginástica, né? Um pouco diferente nisso aí. Se o aluno te põe em questão lá
num exercício que você está fazendo, às vezes você só vai poder mudar aquela tarefa ou aquela atividade no outro curso, né? Então, tem realmente uma coisa que traz aí, que eu acho tanto as três trazem, que é muito importante, que é, na EAD, é 1 a 1. A gente não tem como, se está pensando em qualidade, não tem como ficar tratando turma. Você não responde turma, você responde 1 a 1. Né? Eu já estava até conversando ali fora sobre uma questão que foi apresentada por um aluno de um professor, num determinado momento, em práticas anteriores, que nem lia a pergunta do aluno, fez uma resposta, e aí dava Ctrl+C, Ctrl+V para todos os alunos, mas os alunos estavam se comunicando entre si, né? E aí reclamaram do professor, que realmente não estava lendo nada, não estava fazendo nada, só estava dando Ctrl+C, Ctrl+V. E aí entra outra questão que foi colocada pela Maria Aparecida, né, quer dizer, no agradecimento à equipe, agradecimento ao Milton, que o Milton ocupa, né, tá, como professor e também como suporte ali, né, na EAD, que é o conceito de polidocência, que ontem o Daniel Mil falou, né? É muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil um professor na educação à distância trabalhar sozinho, né? Ele vai depender de uma série de coisas, da gestão, da tecnologia, de uma série de coisas, e todo mundo tem que trabalhar junto. Aí, alguns lugares chamam de equipe multidisciplinar, outros chamam de equipe de apoio à docência, chama de várias coisas, mas é realmente um trabalho em equipe. E aí, tem que dialogar, né, dentro dessa equipe. Não é somente entregar o professor diagrama, não é só isso, né? Tem que ter um trabalho pedagogo, programador visual, técnico de informática, revisor, tem um tanto de gente que está trabalhando e que também estão exercendo o trabalho de docência. E aí, meninas, né, acho que vocês entenderam que tudo que aconteceu no curso tinha caráter formativo, né? A gente respondia de vez em quando a alguma questão que falava assim, eu perdi o prazo para entregar a tarefa. E aí a gente falava, ok, você perdeu o prazo, a tarefa fechou, a gente vai abrir para você entregar a tarefa, mas se lembre disso quando você estiver trabalhando com seus alunos, né? Se lembre desse caráter formativo, inclusive de respeitar o seu aluno quando ele tem algum tipo de impedimento para entregar a tarefa ou não e tal, está em contato frequente, né? Porque você, como aluno, também passou por esse tipo de situação, né? Então, todas as situações que foram aparecendo, a gente buscou transformar isso, dando a elas um caráter formativo, né? E uma questão que é colocada, que eu acho que é interessante dar um coloque inteiro, né, para fazer, que é o papel do presencial nos cursos à distância, né, numa disciplina à distância. Qual é o papel do presencial, né? Porque o papel do presencial não é da mesma forma como a gente costuma ver aí, que parece que está sendo feita atividade à distância, que é o professor que pega uma apostilinha ou um negócio assim, com 200 testes de exercício, dá para o aluno, ele vai para casa, uma semana depois ele volta, o professor fica corrigindo aquela tarefa no quadro. Não é isso, né? Não é esse o papel, né? É mais ou menos como morar longe, né? Namorar à distância, né? Você não vai ficar perdendo tempo brigando quando você encontrar, né, no presencial, né? Não vai perder tempo, é uma perda de tempo. Se você fica longe 2 meses, paquerando lá pela internet, aí chega na hora, encontra e passa brigando, perdeu a chance dos beijinhos, etc. e tal. Quer dizer, o presencial na educação à distância, ele tem que ser um momento muito significativo. Muito significativo, né?
Bom, aí a Sandra levanta uma questão, né, que que é de novo essa relação, né, a gente precisa incluir isso aí, né, a sua inscrição foi feita com sucesso, a gente precisa responder, né, para o aluno, não foi só ela que falou, né, mas é só um lembrete, mas principalmente duas coisas, a questão do conhecimento disponível, né, eu lembro sempre desse coisa quando fala isso, é assim, dado não é informação, informação não é conhecimento, conhecimento não é sabedoria. Então, Google pode ser informação pra caramba, é muito dado, é uma enormidade de dados, é uma enormidade de informação, bem menos conhecimento e muito menos ainda sabedoria, porque a sabedoria não é do Google, né? É de quem o acessa, de quem, o que usa para aquilo, porque também fazer, né? Aquela história do Ctrl+C, Ctrl+V, isso não é conhecimento, isso não gera nada, não gera saber, não, né? Gera nada. Outra é a questão da diversão e trabalho, né? Na nossa cultura, nós temos o trabalho é indigno, trabalho não dá prazer, trabalho foi feito para os escravos, para os servos, e todo mundo quer sair dessa condição, quer dizer, quem quer ser escravo? Ninguém. Quem quer ser servo? Menos ainda, né? Todo mundo quer ser senhor do engenho, né? Então, não quer trabalhar. Então, é para se divertir. Então, quando você fala, a gente ainda tem isso, essa divisão aí, essa separação. Ao mesmo tempo, muita gente faz propostas e projetos de que o estudo tem que ser divertido, tem que ser interessante, não sei o quê. A gente usa algumas terminologias, tem que ser amigável, várias coisas, para tentar trazer, né, para diminuir essa dicotomia que tem aí. Mas a gente que estuda, né, você está fazendo aí doutorado, você está sofrendo ou está sendo bom? Sofrendo. Pois é, mas como? Ela está fazendo doutorado, como é que ela pode estar sofrendo? Né? Como que pode estar sofrendo? Eu fiz um doutorado, foi muito estressante, muito cansativo, eu chorei muito, mas foi de um prazer imenso, imenso. A gente tem esforço, né? Vocês aqui namoram, né, de vez em quando. Espero que transpirem enquanto estiverem namorando, porque se não transpirar é muito sem graça. Né? Tem muito esforço, o prazer exige esforço, né? Muito esforço, né? Então, essa relação que nós temos com essas coisas, assim, de que a gente não, nossa, faz mestrado, toda vez que a gente encontra com alguém que está fazendo mestrado, como é que está? Nossa, ai meu Deus do céu, está fazendo doutorado? Não, nossa, não sei o quê. Eu falei, gente, mas então por que está fazendo? Eu lembro de uma professora que falou para mim que isso é perfeito, ela falou para mim, professora de metodologia, primeiro aula de doutorado, ela falou, gente, vou contar um negócio para vocês estão fazendo doutorado, vocês não estão morrendo, então não parem de namorar, não separem dos maridos ou da esposa, continuem lá, não sei o quê, não briguem com seus filhos, não abandonem a sua vida, porque se tiver que fazer isso para fazer o doutorado, eu aconselho vocês a sair do doutorado. Então, a gente tem muito isso, assim, a gente precisa aprender um pouco mais com a diversão, mas também é uma questão que está relacionada com a cultura. E uma coisa aí que a professora Joana levantou, que eu acho que também é a pesquisa como método, né? Se a gente não trabalhar na pesquisa como método, né? Como pedagogia mesmo, é muito difícil. Eu trabalho com EJA, meu Deus, né? Toda vez que eu peço para fazer uma pesquisa, meu Deus, eles preferem fazer uma bateria de exercícios de física, que eles querem morrer, né, do que fazer uma pesquisa. Aí eu peço para fazer uma pesquisa, é um Ctrl+C, Ctrl+V. Aí eu deixo 5 linhas no fim, para eles escreverem a opinião deles a respeito da pesquisa que eles fizeram. Nossa, para escrever essas 5 linhas... Mas não são eles, é a nossa cultura, é a formação que nós recebemos, e isso se reproduz aí ao longo das nossas experiências. Mas, no mais, assim,
por favor, reproduzam essa, né? Nós falamos que nós temos que compartilhar isso, porque isso Ilka, né? A importância disso dentro da instituição, na perspectiva de mudar a cultura, né, dentro da instituição em relação à educação à distância, né, e a relação mediada por tecnologias, né, que ainda tem muita resistência, mas eu acredito que essa resistência realmente são as lacunas na nossa formação, na formação que a gente recebeu, que ela orienta principalmente para o presencial. Né? Ela força isso, inclusive quando tem lá nas licenciaturas, tem psicologia, por exemplo, nem toca, né? Nas relações mediadas por tecnologia, quando trata lá da questão da psicologia dentro das licenciaturas, nem toca nisso. Né? No entanto, questiona essa questão do aluno lá no celular e não sei o quê, por exemplo. Professora Joana, a senhora que é a mediadora dessa mesa, a palavra é sua. Terminou? Alguém? Algum comentário? Alguma questão? Contemplada. Aqui a gente no dia talvez consiga entender, né? É a mesma história do que aconteceu aqui. 120 inscritos, né? E a gente não tem ideia de por que em 120... Assim, a gente tem ideia de vocês que estão aqui, né? Lógico, né? Mas a gente não tem ideia por que os outros 100 não apareceram, tendo segurado as vagas. Então, nos nossos cursos também acontecem isso, né? Você abre uma inscrição, nesse curso nosso, a gente foi exigido que a gente ampliasse, né? Eram 30 vagas apenas para começar, foi exigido que a gente ampliasse, nós fomos para 88, né? E somente, bom, nem vou falar o número para não ficar, 10%, né? Assim, a primeira fase não, a primeira fase foi 40%, né? Mas na primeira fase já foi 40% de corte, né? E muita gente que queria fazer ficou de fora, né? Então, a questão da seleção uma questão que a gente não consegue resolver. Quando a gente tem, por exemplo, aqui, eu acho que não sei se foi a Ilka que mostrou de pré-inscrições, aqui, é uma coisa, você tem lá, assim, você abre 30 vagas, aparecem 2.642. Aí, quando você faz, vai raliando, isso né? Tem um impulso inicial aí, mas a gente vai fazer uma pesquisa aí depois disso, para saber, entender o que aconteceu, né? Mas... eu acho que não é só brasileiro, assim, não é só brasileiro.
Não, mas tinha 75. 75. E aí que eu estou falando assim, eu lembro que acho que 38 fizeram o Moodle. Né? Então, assim, são questões que a gente vai ter que ir resolvendo, assim, né? Ao longo do percurso, né? Permanência e êxito e tal, como que a gente vai reformatar a próxima oferta, né? Como que vai ser feito isso, se a gente tem ideia também, por exemplo, de repente o Moodle ficar aberto e fazer igual o professor falou aqui, né? Por semana, você olha, sei lá, a gente vai ter que rever algumas práticas aí para a gente poder trabalhar. Mas então, obrigado, Maria Aparecida, Sandra, Ellen, professora Joana, né? Muito obrigado. Se vocês quiserem, eu queria só falar mais uma coisinha ainda, mas tem lembrancinha? Obrigado.